Brasil consegue um acordo de paz com Portugal, Certo. a guerra da independência termina, a independência é reconhecida, um tratado de amizade, show de bola. Uma amizade que a gente ficou com uma dívida que demorou 20 anos para pagar. Como que foi esse... 2 milhões de libras esterlinas, mais 8 categorias de indenização. Foi uma grana. O Brasil nasceu endividado. Acho que a gente ganhou, hein? Começamos Ainda bem que a gente O ganhou. Brasil nasceu endividado, com um território imenso, que era necessário ser pacificado, que era necessário alinhar os interesses de todos, o que é um grande desafio para um país tão grande, que se conseguiu naquele momento. Uma das questões que veio em seguida foi a questão cisplatina, porque onde hoje é o Uruguai, havia um movimento de independência lá, que começou a surgir, e o Brasil envia suas tropas para resistir a esse movimento. Não, vocês não vão separar, vão ficar aqui. E é o início da Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina ela acontece por 3 anos, se eu não me engano. Não sei exatamente. 28. Não sei exatamente o tempo assim, ó. E é uma guerra que desgasta muito o governo do Dom Pedro. Ele é obrigado a ir até a Cisplatina em determinado momento. Seus generais estavam inaptos, incapacitados, as tropas desmoralizadas. A Marinha Brasileira era muito boa. Fez um bloqueio na região, porque não era só Brasil versus Cisplatina. As Províncias Unidas do Rio do Prata, que hoje a gente popularmente pode dizer que é a Argentina, também tinham interesse naquela região. Então o Uruguai era disputado pelos dois. Entendi. E havia quem buscava o Uruguai como independente. Essa guerra desgasta muito o governo dele, ele precisa ir até lá, e enquanto ele está lá, a Leopoldina morre. Putz. A relação deles foi se desgastando com o tempo. Ele era muito mulherengo. Ela era muito popular dentro do Brasil, enquanto a popularidade dele foi decaindo cada vez mais. Não, por aí tem um artigo na imprensa falando mal do Dom Pedro que não mandava tirar. Teve um jornalista, Líbero Badaró, que chegou a ser assassinado. Então foi um escândalo para o Brasil. Sim. Então Dom Pedro I, a imagem de autoritário começa a acontecer cada vez mais. Frei Caneca também. Cara, muitas questões assim de que mostram que o autoritarismo dele está ficando cada vez maior. E mais, se mostra um líder militar incompetente. Por que estão perdendo essa guerra? Porra, um país desse tamanho perdendo para as Províncias Unidas, era necessário um sucesso que ele não consegue. E não tinha apoio da imprensa também. Não. Eram 55 jornais na época, ele só tinha apoio de 13. Então a maioria dos jornais criticavam ele, não falavam bem dele. E o pai dele morreu também no final da década de 1820. E os portugueses começam a pedir a volta dele. E quem é que vai assumir agora o reino de Portugal, já que teu pai morreu? O imperador do Brasil vai assumir os dois? Não. Mas o Dom Pedro disse não, um deles é meu. O Dom Pedro ele assume como rei de Portugal, abdica em favor de sua filha mais velha, Maria, que é brasileira e foi rainha de Portugal. A gente teve uma brasileira que foi rainha de Portugal. Mas isso dá início a uma guerra civil entre os miguelistas, que eram favoráveis ao Miguel, o irmão mais novo do Dom Pedro, e a Maria. Acho que ele era casado com ela ou não? Cara, houve um esquema de acho se que casar, o Dom Miguel era sobrinha. casado com a sobrinha, assim. Uma monarquia, né? Você tinha Enquanto isso. isso no Rio de Janeiro, garrafa quebrada. Então, é isso que eu gosto, sabe por quê? Porque, você quer falar? Não, manda. É que eu adoro essa parte, porque ali você já está fazendo político. O Dom Pedro, ele fala assim, eu vou sair em comitiva aí pelo Brasil, nas províncias, tentar fazer uma ganhar campanha, um apoio aí, né? Sabe como é que é aquele negócio? Não, Sei. chegou a época de campanha, eu vou ali, entendeu? Como pastelzinho, né? Assim, Sim. que funciona. Abraça umas crianças. Faz careta, nós comemos pastelzinho. Aí chega lá em Vila Rica, né? Ouro Preto, hostilizado, né? Ouro Preto se redimindo aí, né? Vila Rica se redimindo. É hostilizado, aí retorna pro Rio, né? Aí enfeitam as coisas. E eu adoro falar essa parte, vou passar para vocês, mas ali para mim é onde surgiu aquele meme antigo que tinha, dos primeiros, assim, que é o BR Rouet, que é o zoeiro mesmo. Os brasileiros invadiram a festa dos portugueses que estavam fazendo lá para Dom Pedro, quebraram tudo. Era uma sexta-feira à noite. E Brasil. Noite das Garrafadas. É chamado de Noite das Garrafadas, mas foi uma treta de 5 dias. Sim. Foi um carnaval de treta. 5 dias. Acordamos. Vamos pra onde? Vamos brigar, né? Vamos ali bater nos portugueses briga de ali. boteco? Só que tinha brasileiro do lado português, tinha português do lado brasileiro. Então a briga é um pouco complexa. Mas foi simbolicamente a partir dessa briga que o Dom Pedro percebeu que não tinha mais ambiente. Estamos aqui falando de Brasil e Império. Poxa, que legal, independência. Estamos estáveis? Não. Estão me chamando lá em Portugal. Cara, o Dom Pedro abdica ao trono. Ele abdica 7 de abril de 1831. 31, né? 31. Ele abdica, ele volta para Portugal. O que aconteceria se ele não abdicasse? Não sei se matariam ele assim. Fariam? Não, acho que não, mas continuaria um processo de instabilidade que assim, que ele não precisava, ele não queria se incomodar. Mas como prova do amor, né? Eu adoro que ele era o protetor perpétuo do Brasil por 9 anos. Então, Isso é sensacional. pô, começa a dar trabalho, a gente deixa ele querer fazer, pô, já não tá mais legal não, quando eu era o grande libertador, show de bola, mas agora que tá dando trabalho, eu não quero mais. E ele retorna. No retorno, Pedro, precisa de alguém ficar no teu lugar.
Pode deixar, vou deixar a pessoa mais bem capacitada que está ao meu alcance, que é Isso é meu muito filho, bom, né? Dom Pedro II. Quantos anos? 5. Não, ele fala como Mas prova não do que o meu amor. filho, cara, imagina. Como- Noah, fica como, aí no meu assim, lugar. Existem aqueles que vão ser coitado do, Eu do vou- Pedro. eu vou- É uma criança, mas depois esse coitado você deixa de lado Você também, esquece. tá? 49 anos ali Né. também. Usou o poder moderador à sua maneira, mas... A gente teve 2 imperadores. Ambos são amados e odiados. Ambos eles têm as suas benesses, ambos eles têm as suas críticas válidas. Até hoje. Então, assim, ó, é muito difícil falar sobre as duas figuras, porque as pessoas, olha lá, os caras estão passando pano para um escravagista, e olha lá, os caras estão criticando um monarca que trouxe períodos de instabilidade. Pois é, gente, eles são as duas coisas. Depois que o Dom Pedro saiu, e antes do Dom Pedro II chegar, porque ele já estava vivo, mas era muito bebezinho, ninguém ia aceitar ele para governar, a gente tem um período aí de aula vaga, que é conhecido como período regencial. É. Entraram os substitutos, e aí eu faço a metáfora da aula vaga porque é como se fosse assim, o professor saiu da sala. É a hora de fazer Meu a sua amigo, alopração bagunça, da meu sua amigo. vida. Então foram 9 anos de muita instabilidade política no Brasil todo, tem um monte de revolta, não sei o quanto a gente pode falar de cada uma, cabanagem, balaiada. Mas é um momento importante porque ali você tem muita base do que vai ser depois na República, né? Ali entra aquela questão, já tinha, na verdade, entra um debate muito grande entre unitaristas, né? Aqueles que querem centralizar mais o poder, e os federalistas, né? Então você tem projetos de república sendo construídos no Brasil, de transformação. A política ali era um negócio assim confuso mesmo, assim. Existiam aqueles que estavam esperando Dom Pedro II, tinha aqueles que queriam a volta do Dom Pedro I, Certo. mas isso acaba com 34, que ele morre, né? De 31 até 34 a gente tem aquela regência trina provisória, depois Depois é permanente. permanente. Ou seja, 3 pessoas da elite ali, um militar, um liberal conservador e um liberal exaltado. E eles vão ficar 3 meses, os provisórios, 3 meses, bem substitutos mesmo. E aí depois escolhem a regência trina permanente, que vai ficar por 3 anos, né? Que é o Lime Silva, o José de Carvalho, Aí eu já... e o Aí eu outro é não o vou lembrar o João nome, não. Braulio de Muniz. Não vou A lembrar. gente lembra mais dos Unas, né? É verdade. Aí depois desses anos, em 1834, fazem um tal de alta adicional. Isso é importante, tá? Isso. De alguma forma, eles estão aproveitando também que não tem professor, ou seja, não tem um imperador ali, e eles estão tentando pegar aquela Constituição de 1824 e liberar um pouquinho mais de poder para as elites locais. Ah, Então eles estão tentando fazer a jurisdição ficar mais próxima da elite. Então agora a elite vai ter um controle maior sobre os juízes. Eles também vão ter controle maior, não só sobre a imprensa, mas eles vão ter um controle militar mesmo, né? Eles depois vão criar a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional, de alguma forma, aproxima os latifundiários dos militares. Então, imagina, os latifundiários vão mandar os militares conterem algum tipo de revolta camponesa. É ali que surgiu o coronelismo, né? Que a gente fala muito na Primeira República. O A conceito... elite local se A pessoa fortalece. pergunta, né? mas por que lá na Primeira República, na República Velha, fala, coronel? Porque coronel é ali. Os latifundiários compravam, né, a patente da Guarda Nacional. E não era exército, tá? Não era exército. Isso aí era... Tem que ter dinheiro. Não era um exército. O exército brasileiro foi formado mais pra frente, assim. Você tinha forças e tal. Eu acho que, se eu não me engano, na Confederação do Equador, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, o Dom Pedro, ele contratava mercenários. Muito mercenário foi combater, usado em né? vários momentos. Na Guerra da Você não Você Cisplatina. não tinha um exército, né? Guerra do Paraguai que você vai ter mesmo um exército enquanto uma instituição mesmo, sabe? É ali que de fato o exército se fortalece É. a um ponto de ser reconhecido como tal. É Eu isso não mesmo. sei dizer exatamente quando que o exército brasileiro reconhece o seu nascimento, mas ele Tem passa a muitos ser uma estrutura questionamentos sobre isso. respeitadíssima no Brasil por conta da Guerra do Paraguai. Nesse momento de revoltas regenciais, onde a gente não tem de fato uma figura de liderança nacional, a Guarda Nacional é que tinha a função de ir até o Grão-Pará para evitar a cabanagem. De que tinha a função de ir até o Rio Grande do Sul para evitar a Revolução Farroupilha. De ir até Pernambuco para evitar outros tipos de levantes. Surge a figura do Duque de Caxias, né? Que, assim, para Forças Armadas, ele é um herói que foi lá e cumpriu o seu dever, né? Vou contar uma Duque história. de Caxias, colocar a imagem Posso dele. falar uma questão Claro, pessoal? Nos meus tempos, né, de movimento estudantil, né, fui detido algumas vezes na vida, não tenho, né? E eu lembro que uma vez a gente passou a noite no Chilindró lá, né? E tinha um quadro lá do Duque. Duque de Caxias,
e não representa nada do povo. O Duque de Caxias matou a galera, sabe? Esse período é período de muita repressão também. Não necessariamente do Duque de Caxias, mas você pensar na cabanagem, o Duque de Caxias balaiada, né? Mas assim, com a elite também negociava. Com a elite você tem mais negociação. Agora, quando é povão, vai lá e mata. Uma coisa... No Brasil Grande, ele reprime na balaiada, que acontece na região norte do Brasil, e depois ele reprime na Revolução Farroupilha.